Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal, que a gente vai falar sobre a vida de Jó. Então, vamos começar? Bom, a gente vai falar nesse vídeo sobre o caráter de Jó. Além do que Jó tinha e além do que Jó passou, a gente vai falar de quem Jó era, sabe? E eu acho isso muito legal, porque aquilo que Jó era foi provado naquele momento que ele passou, né? Não sei se vocês conhecem a história, mas a gente vai saber, eu não vou dar detalhes por enquanto. A gente vai conhecer primeiro Jó e depois eu falo rapidinho o que ele passou. Porque a história de Jó é muito forte, o que ele passou é muito forte. Então acho que a gente tem que dedicar também um tempo, além do que ele passou, para saber quem ele realmente era. Porque no momento onde a gente passa pela aflição, a gente passa pela prova, vamos falar assim, é o momento onde quem a gente é testado, sabe? E muitas vezes até quem Deus é pra gente vai ser testado. Não que Deus haja mudança, não que Deus não seja fiel, mas aquilo que a gente acredita vai ser testado. E é nesse momento que a gente tem que ver aonde está a nossa fé. Mas vamos começar estudando o livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1 diz: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Bom, aqui a gente já começa vendo que havia esse homem, né, nessa terra de Uz, que ele era um homem íntegro. O que é a integridade, né, de uma pessoa? A gente vai ver o caráter dessa pessoa aí, né? A Bíblia mesmo fala que ele era um homem íntegro, então ele não era qualquer pessoa, porque não é qualquer pessoa que chama ele de íntegro, é a Bíblia. Então aqui vamos conhecer quem era Jó e qual era o seu caráter. Vemos que Jó era íntegro, ou seja, ele tinha caráter, ele mantinha dentro dele todas as faculdades, todos os ingredientes, vamos falar assim, necessários para ter um bom caráter, para ter uma boa, mais do que reputação, é a pessoa, sabe? Aqui dentro tem que estar bom. E Jó era assim. Ele tinha um caráter irrepreensível, essa é a palavra certa, ele era irrepreensível. Ele tinha todos os nutrientes necessários para manter uma conduta irrepreensível. Bom, a gente vê nessa parte A desse versículo a integridade de Jó. E a gente tem que se examinar, será que a gente está sendo íntegro? Aí você pode pensar, eu sou uma pessoa íntegra. Afinal de contas, eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo. Mas, gente, a integridade ela vai além disso. A nossa integridade é provada o tempo todo, sabe? Tanto nas pequenas, mas nas grandes coisas. Mas normalmente é mais as pequenas. Porque às vezes a gente olha para as grandes e fala, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas o nosso caráter ele não depende só daquilo que vai estar na grande coisa. Por exemplo, matar. É óbvio, né? Você não vai matar uma pessoa por aí, mas muitas vezes a gente odeia pessoas dentro do nosso coração e isso é muito errado. Porque o próprio Senhor Jesus fala que a gente não pode ficar nutrindo dentro de nós um ódio, a gente não pode ter um caráter que ele faz curva nas situações. Então, por exemplo, assim, você pode até pensar, eu não minto. Eu não minto. Mas se eu precisar, tipo, já tá fazendo uma curva, se eu precisar mentir, eu minto. Então não é um caráter irrepreensível. Eu não engano, mas se eu tiver que enganar por um bom motivo, né, só por uma defesa, é outra coisa, né? Tá vendo como o caráter, muitas vezes a pessoa não tem um caráter irrepreensível. Mas Deus nos chamou. Tem um versículo que eu gosto muito, eu acho que ele é um versículo muito forte, ele é muito chave. Diz assim, que a nossa justiça, ela tem que exceder em muito a dos fariseus. Quem era dos fariseus? Fariseus no passado, eles eram aqueles homens da lei que eles conheciam toda a lei. Eles falavam para o povo como eles deviam agir, mas nem eles agiam assim, sabe? Eles sabiam toda a lei de Moisés, mas nem eles praticavam com integridade e inteireza de coração. Mas bom, vamos para o segundo ponto sobre o caráter de Jó. Jó, ele era reto. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem íntegro e ele era um homem reto. Jó não pegava atalhos em seus caminhos. Ele não dava um jeitinho, sabe aquele jeitinho brasileiro? Jó não dava, não. É o que eu falei, que o caráter dele não fazia curvas, ele seguia reto.
Bom, Jó era reto a ponto de a própria Bíblia declarar isso. Será que nós temos sido reto nos nossos caminhos? Será que a nossa vida tem sido reta perante Deus? Será que a nossa vida ela tem sido uma vida de retidão ao Senhor? Ou será que a nossa vida tem sido uma vida onde a gente, se eu precisar dar uma escapadinha para esse atalho eu dou. Se eu precisar dar uma escapadinha para dar uma enganadinha, uma metidinha eu dou. Não, a gente tem que ter o nosso caráter reto. Nossa vida tem que imitar a vida do Senhor Jesus. Então, que nós podemos ter esse caráter reto, esse caráter íntegro, que nós podemos ter essa vida transformada, uma vida que é usada até para transformar outras pessoas. Bom, o terceiro ponto do caráter de Jó é temente a Deus. A gente vai continuar lendo esse capítulo 1, versículo 1 do livro de Jó. Temente a Deus e que se desviava do mal. Bom, Jó, além dele ser íntegro, dele ser reto, ele era temente a Deus. O que eu quero dizer? Que a nossa vida, ela é feita para glorificar a Deus. Se a nossa vida não for para isso, a gente está vivendo uma vida medíocre, miserável, a nossa vida não está cumprindo o objetivo que é agradar a Deus. É como um copo furado. Para assim, para pensar num copo de plástico. Você precisa tomar uma água, e aí você está em algum lugar e aí tem lá um copinho de plástico para você tomar uma água. E você pega o copo e serve a água. Só que na hora que você vai tomar, você percebe que o copo não tem mais água, porque tem um furo dentro do copo que está vazando tudo. Ou seja, então para que eu vou precisar de um copo que não está fazendo o serviço dele, que é armazenar água lá dentro para eu conseguir tomar? Na hora que eu vou tomar, já acabou a água. Essa é a vida de uma pessoa que ela não glorifica a Deus. É uma pessoa que não é temente a Deus. Essa é a vida de uma pessoa que não está cumprindo o propósito dela. É uma vida, muitas vezes, desculpa a palavra, mas inútil. Porque a Bíblia fala que a gente tem que produzir para o reino dos céus. Não é só estar aqui achando que está tudo lindo, que a gente está vivendo um paraíso aqui na Terra. Que aqui é um playground espiritual e pronto. Não. A nossa vida, ela é feita para glorificar a Deus, para cumprir missão, para fazer discípulos. A nossa vida é uma vida para agradar a Deus. É viver como Jesus viveu. Isso é temer a Deus. Sabe, tem um versículo que eu também gosto muito que fala que o temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria. Não existe sabedoria sem temor do Senhor. Não existe como agradar a Deus sem temer a Ele. Jó, ele era temente a Deus. Ele não seguia após outros deuses. Ele não adorava outros deuses. Jó tinha temor a Deus. Ele buscava o Senhor com integridade. Será que temos buscado a Deus com sinceridade e com integridade? Será que nós temos buscado a Deus como deveríamos buscar? Ou a gente está levando a nossa vida espiritual a toque de caixa? Sabe, a gente tem que dar mais valor para as coisas eternas e espirituais, muito mais do que as coisas terrenas, muito mais que as coisas que a gente vê com os nossos olhos humanos. Nós temos que viver uma vida que glorifica o nome do Senhor, uma vida que é feita para agradar a Ele. E essa é a mensagem que eu quero deixar. Uma vida de entrega, uma vida para Deus, uma vida por Deus. Então é isso que eu quero falar aqui com vocês. Bom, o quarto ponto que eu quero falar sobre o caráter de Jó é: se desviava do mal. Jó não se corrompia com o pecado, ele não se corrompia com a prática da maldade. Ele tinha temor a Deus e não se amoldava a uma vida corrupta. A gente está vivendo em dias de apostasia, nós estamos vivendo em dias complicados, em dias onde a verdade, ela não é totalmente verdade, para o mundo. Ela é uma verdade que ela faz curva. Então, o que é verdade para mim pode não ser verdade para você, que pode ser irreal e mentira para outra pessoa. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem como chegar ao Pai se não for por Ele. Às vezes o que eu estou falando pode ser muito duro e confrontante. Mas a palavra de Deus é assim. Não dá pra gente pegar a Bíblia e ler assim ela como algo, uma história. Assim, como se fosse só uma história, eu fecho a Bíblia e acabou. Não. A gente tem que querer buscar Deus de todo o coração. Nós vamos ser recompensados um dia se nós vivemos com Deus, uma vida de integridade, e a gente vai para o céu, vai habitar com o Senhor Jesus. Mas o inferno também é real, o inferno existe. O inferno não é uma mentira, o inferno não é algo inventado por alguém, não é. O inferno é real. Se a gente não acreditar no mundo espiritual, a gente está perdendo nosso tempo. Nossa vida tem que ser para agradar ao Senhor. E a gente não pode servir a Deus com medo de ir para o inferno, mas a gente tem que ter noção das consequências dos nossos atos. Porque se a gente for tomando o caminho errado, daqui a pouco a gente está fazendo tudo que o diabo gosta. E o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Matar não é o suficiente, roubar não é o suficiente. Para ele,
O todo é a destruição. E como ele destrói uma vida? Aqui na Terra, fazendo a pessoa viver uma vida totalmente derrotada. E a derrota que eu falo não é algo humano só, materialmente. A derrota, ela é algo aqui dentro. Sabe, a derrota, muitas vezes, ela vai ser você negar o Senhor. Mas como que eu vou negar o Senhor? Eu posso continuar indo na igreja? Não. Hoje a gente pensa que a perseguição é só uma pessoa chegando na sua casa e batendo na sua porta e querendo te levar para a prisão porque você ama Deus. A perseguição já está acontecendo. Nós somos testados. Lá nas pequenas coisas, lembra que eu te falei? Quando ou você escolhe amar a Deus e não mentir, a gente sai do prejuízo, a gente sai por mal, a gente sai por ruim muitas vezes, ou a gente sai humilhado da situação. Tem essa também, às vezes a gente sai humilhado. Mas a gente escolhe não negar o Senhor, não negar as verdades do Senhor. E é isso que eu quero falar para vocês. Que se vocês não neguem ao Senhor, que nós venhamos se desviar do mal, se desviar daquilo que é pecado, se desviar daquilo que é abominável aos olhos de Deus, né? Bom, o quinto ponto do caráter de Jó é sacerdote. A gente vai ir agora para o versículo 4. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Bom, a gente vê aqui que Jó, ele tinha filhos que não se importavam com Deus. A vida dos filhos de Jó era uma vida de vaidade. Era uma vida onde eles só ficavam indo um na casa dos outros para ficar comendo, bebendo, e eles eram em 10, né? 7 meninos e 3 meninas. Então eles ficavam convidando as 3 irmãs deles para irem comer um dia na casa de um, outro dia na casa do outro. Jó sabia de tudo isso, mas o que ele fazia? Quando acabava o turno dos banquetes deles, Jó, ele santificava, ele acordava de madrugada e começava a oferecer sacrifício pelos filhos dele. O que eu quero falar, esse é o dever de um sacerdote. Jó queria que seus filhos servissem ao Senhor, mas sabia que eles queriam saber mais dos prazeres dessa terra do que amar a Deus. Mas mesmo assim eles não desistiam e o santificavam oferecendo sacrifícios ao Senhor. Jó, ele não desistia. Nós não podemos desistir. Então que nós venhamos falar para as pessoas do amor de Jesus. Mas mais do que falar, que nós venhamos viver o amor de Jesus. Que nós venhamos viver o caráter do céu, o caráter do reino. Que o nosso caráter ele não faça curvas, como eu falei, mas que nós venhamos ser retos, irrepreensíveis perante o Senhor e perante a sociedade. Que a gente venha ter uma vida que agrade ao Senhor. Sabe, essa é a mensagem que eu quero deixar. Sabe, que a gente realmente venha se desprender dos prazeres dessa terra. Se a gente continua lendo os filhos de Jó, esses que eu falei, que eles iam um para casa dos outros, tem um momento que Jó começa a perder tudo. Jó era um homem muito rico, ele perde tudo aquilo que ele tinha. E teve um propósito para isso acontecer, ele ia ser provado. Satanás ele se apresentou perante Deus querendo Jó, né, querendo que Jó blasfemasse. Jó não blasfemou, Jó não pecou contra Deus, mas ele perdeu tudo, ele só não perdeu a vida. Ele perdeu a saúde, ele perdeu as posses, ele perdeu os bens, ele perdeu os animais que ele tinha, ele perdeu os filhos, todos os filhos dele morreram num dia só. E esses filhos a gente vê que eles não eram tementes ao Senhor. Que nós venhamos ser filhos obedientes ao Senhor e aos nossos pais terrenos também, aos nossos pais terrestres, físicos, né, humanos. Mas que nós venhamos ter uma vida que agrade ao coração de Deus. Que a gente venha ter uma vida que ame ao Senhor todos os dias. Que a gente venha ter um caráter irrepreensível, um caráter como o de Jó, que ele era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal e ele era um sacerdote. Sabe, que nós venhamos conduzir pessoas, não pelo nosso próprio mérito, mas Jesus nos usando, o Espírito de Deus, conduzir pessoas ao arrependimento verdadeiro, ao Espírito Santo, conduzir pessoas para o reino celestial, que nós venhamos ajudar pessoas. Eu espero que eu esteja ajudando. O principal motivo desse canal não é ganhar likes, não é fazer vocês se inscreverem, mas é realmente fazer vocês entenderem a palavra de Deus, conduzir vocês ao verdadeiro caminho da palavra de Deus. Né? Então é isso que eu oro, é isso que eu peço, que nós venhamos ser todos conduzidos como ovelhas do aprisco do Senhor. Então eu espero que vocês fiquem com Deus, que todo dia nós venhamos viver uma vida mais e mais de sabedoria e uma vida que agrade ao Senhor. Então fiquem com Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tchau!